Bom, eu acho que para começar a responder a sua pergunta, né, e no contexto do projeto Aceletra, eu acho que a gente pode começar com a pergunta de leitura para quê? E a resposta, leitura para quê, é leitura para tudo, né? Leitura para estudar, porque quando a gente estuda, a gente muitas vezes acessa os conhecimentos através da leitura, então ela é necessária, ela é instrumental para a aquisição de outros conhecimentos, né? Leitura para o trabalho, né? Tanto durante o trabalho em si, para fazer o trabalho em si, quanto para as interações sociais, para a mediação das interações sociais no trabalho, através de toda a comunicação que a gente faz por escrito, né? A comunicação social no contexto da escola e fora dela, e, além de tudo isso, né, o desenvolvimento da leitura tem impacto direto no desenvolvimento cognitivo e no desenvolvimento do cérebro, na maturação do cérebro. Então, ler não só é fonte de conhecimento e é instrumento para a aquisição de novos conhecimentos, mas transforma a estrutura cognitiva de uma maneira ímpar, né? E também a própria estrutura cerebral. Bom, e aí a segunda pergunta é por que estudar leitura, por que trabalhar com leitura? Né? Bom, além de toda essa importância que eu falei, né, que eu ressaltei aqui, a gente tem problemas com o nosso desempenho em termos da formação dos novos leitores, né, do desenvolvimento dessas habilidades na escola, no Brasil. A gente tem problemas em vários outros lugares, mas o nosso problema no Brasil é grande, a gente fica sempre muito abaixo da média e vem se mantendo assim ao longo dos anos nas avaliações internacionais, né, nas avaliações do PISA, que são feitas pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, o tempo todo nós estamos com desempenho de leitura aqui em azul, abaixo da média dos países, né, do grande número de países que participa desse processo de avaliação, né? Então, a média, a gente está sempre muito abaixo da média e isso não vem mudando ao longo do tempo. Então, a gente precisa tomar providências, né? A gente precisa se voltar para esse problema, a gente precisa apoiar a escola nessa empreitada que não é simples. Assim, quando a gente toma a leitura, quando a gente começa a pensar sobre a leitura, primeiro, o principal objetivo da leitura é compreender o que se lê, né? Esse é o objetivo principal. E tomando esse objetivo principal, né, como referência aqui da nossa conversa, a gente vai pensar que para chegar a compreender o que se lê, a gente tem processos de leitura específicos envolvidos e que esses processos de leitura se apoiam em uma série de competências e processos cognitivos. Vamos falar um pouquinho, rapidamente, desses processos envolvidos na leitura e na compreensão leitora. A gente tem, intuitivamente, todos nós sabemos, né, que para ler é preciso decodificar as palavras, né? Não tem como a gente ler sem a gente decodificar as palavras de um texto. Então, a primeira providência para chegar a compreender o que está escrito nesse texto é a pessoa ser capaz de ler cada palavra, como celular, né? Identificar, estabelecer a relação entre aqueles grafemas e fonemas, né? E a gente poder articular a palavra e a gente também poder acessar
o significado daquela palavra. Então, esse processo de decodificação é um processo básico na leitura, mas claro que para compreender o que a gente está lendo, ele não é suficiente. A gente precisa de mais do que ele. A gente precisa chegar a construir ou reconstruir a estrutura do texto numa representação mental. Né? A gente precisa ler as palavras nas sentenças, entender as sentenças, relacionar essas sentenças entre elas, relacionar o que a gente está lendo com a nossa base de conhecimentos, para que a gente possa chegar a construir essa representação mental do texto, né? Então, eu coloquei aqui um exemplo, né? O textinho que eu criei o celular é um aparelho eletrônico, e aqui eu faço um pouco de uma representação de uma certa estrutura do texto, né? Então, o celular é um aparelho eletrônico atualmente utilizado pouco para telefonar. Ele é muito mais utilizado, muito mais empregado para conversar através de mensagens escritas, acessar a internet, fazer compras, né? Ler livros e assistir filmes. Então, é preciso que eu, para chegar a entender o conteúdo desse texto, eu possa, então, extrair e reconstruir uma representação mental da estrutura dele. Então, para a compreensão da leitura, eu preciso desses processos que a gente chama de baixa ordem, mas não menos importantes do que os de alta ordem, né? E eu preciso também, então, desses processos de alta ordem que estão envolvidos na construção da representação mental do texto. E isso depende de uma série de funções cognitivas que são recrutadas para os dois níveis de processamento. Funções de linguagem, que é o mais óbvio, né, como vocabulário, conhecimento de sintaxe, e também outras funções que são um pouco menos óbvias, né, talvez de estarem envolvidas nesse processamento da leitura e da escrita, e nesse caso a gente está falando mais da leitura, que são funções executivas, né, tanto aquelas funções elementares, como memória de trabalho, controle inibitório e flexibilidade, quanto processos ou quanto funções executivas de alta ordem, como, por exemplo, a atenção. A atenção é fundamental e vários processos de atenção estão envolvidos na compreensão leitora, na leitura e na compreensão leitora. E aí eu vou querer falar um pouquinho de velocidade de leitura. A velocidade é um dos aspectos da fluência da leitura, né? A Tânia bem falou na pergunta dela que o bom leitor é aquele que lê de maneira fluente. O que é ler de maneira fluente? Ler de maneira fluente é ler com precisão, expressividade e velocidade, né? E essas características da fluência da leitura, esses aspectos da fluência da leitura, esses componentes, eles estão intimamente ligados com a compreensão, né? Se uma pessoa lê com pouca expressividade, né, se ela não consegue colocar as entonações devidas, relacionadas à pontuação, ao tema que está sendo tratado no texto, ela pode ter bastante dificuldade de entender o que ela está lendo, né? Assim como a velocidade de leitura. A velocidade de leitura, quando é baixa demais, ao invés de contribuir para a compreensão, ela pode atrapalhar a compreensão, porque ela vai ter efeitos, como a gente vai ver daqui a pouco, na própria atenção, né? Então, essa ideia de que a velocidade ótima da leitura, né, está relacionada à compreensão, facilita a compreensão, é uma ideia
com a qual todos nós que trabalhamos com leitura, estamos familiarizados, seja no contexto, quem trabalha no contexto da clínica, sejam os professores em sala de aula. Eles sabem, todos nós sabemos, que a gente precisa de uma leitura precisa, mas a gente também precisa de uma leitura rápida, de uma leitura fluente. Mas, e aí eu acho que cabe a pergunta, né, de como a leitura se torna rápida. Como é que essa rapidez, essa velocidade de leitura se desenvolve no desenvolvimento típico, né? No desenvolvimento de uma criança, como é que isso se dá no desenvolvimento de uma criança que está aprendendo a ler, né? É, e aí tem uma série de fatores, mas eu sublinhei dois aqui que eu acho que são bem importantes. Um dos fatores que leva ao aumento da velocidade da leitura, é claro, né, quando a criança, principalmente quando a criança está no processo de aquisição dessa habilidade, de desenvolvimento dessa habilidade, é o aumento da familiaridade dela com as relações entre grafemas e fonemas, né, que isso é fundamental para a leitura, né? Na leitura, a gente tem então, o processo de decodificação, né, do qual eu falei mais cedo aqui, né? Então, esse processo é exatamente o estabelecimento, ele depende do estabelecimento de relações entre grafemas, né, as letras que estão lá escritas, e os fonemas que correspondem àquelas letras, ou aqueles conjuntos de letras, né? Então, o aumento da familiaridade da criança com essas relações entre grafema e fonema, entre grafemas e fonemas, torna o processo de decodificação mais rápido. Mas a gente sabe que logo em seguida, ou ao longo desse processo, as crianças também vão passando a ler as palavras inteiras, as palavras como um todo, né? Magicamente, né? Parece uma mágica, elas não vão precisando mais de ler cada letra ou cada sílaba da palavra, né? E nós, como leitores adultos experientes, sabemos que, para nós, que já somos experientes, né, quando nós batemos o olho numa palavra, né, ela já foi lida pelo nosso cérebro e pela nossa mente, sem mesmo a gente querer. Essa automaticidade da leitura, ela é desenvolvida também no processo, né, de desenvolvimento dessa habilidade pela criança. E como é que isso se dá? Na verdade, a cada encontro que a gente vai tendo com uma palavra, né, a gente vai formando representações mentais dessa palavra, memórias dessas palavras, e vai construindo, vai formando um dicionário mental de como as palavras se parecem, né? E como as palavras escritas se parecem. A gente tem esse registro. E aí, uma vez diante de uma palavra, como por exemplo, melancia, essa palavra se acende no meu dicionário mental, ela é ativada no meu dicionário mental, e ao mesmo tempo a representação visual, a representação semântica, né? Todas as outras modalidades de representação que eu tenho de melancia são ativadas na minha mente, no meu cérebro, né? E aí eu tenho um acesso direto a esse significado sem ter que decodificar cada pedaço da palavra, cada parte, cada sílaba, cada fonema. E isso vai, então, acontecendo porque esse dicionário, né, da aparência da palavra escrita vai se formando esse dicionário mental na medida em que a criança
vai sendo exposta, e nós também ainda estamos formando, todos nós, né? Ainda estamos enriquecendo o nosso dicionário mental com a nossa experiência de leitura, né? Então, essa automaticidade da ativação, da representação que a gente tem da palavra escrita, né? E no dicionário mental, e de todas as representações a ela conectadas, né, numa rede, em redes neurais, que fazem com que essa leitura ganhe uma velocidade fantástica, né? A exposição repetida é tão importante quanto aprender a, a, as relações, né, entre grafemas e fonemas, como acontece no início da alfabetização. Então, essa automatização é o segundo momento, né, do aumento ali da velocidade de leitura. E aqui a gente está falando em leitura lexical e não mais uma leitura fonológica ou por sílabas, né? A gente está falando de uma leitura lexical, uma leitura que muitos chamam de leitura por visão. Bom, essa automatização da leitura, ela tem outras consequências, né? Ela tem uma consequência direta, que é o aumento da velocidade de leitura, e ela tem uma segunda consequência que é muito importante também, que é a liberação de recursos atencionais para a compreensão, para os processos de alto nível. Lembram que eu falei, né, dos processos de alto nível? Né, aqueles processos envolvidos em construir uma representação da estrutura do texto. Pois é, esses processos, eles precisam de bastante recursos atencionais da consciência. Só que o problema é que os nossos recursos atencionais, né, os recursos atencionais da mente humana, eles são limitados. Por mais que o mundo hoje nos diga para nós fazermos 200 coisas ao mesmo tempo, os recursos atencionais da mente humana são recursos limitados. E se eu tiver que empregar esses recursos, muito desses recursos, para decodificar as palavras que eu estou lendo ao longo do caminho, sobra pouco desses recursos para eu poder conectar ideias no texto, para eu poder conectar o que eu estou lendo com a minha base semântica, né, com a minha base de conhecimentos. Então, uma outra consequência da automatização para além do ganho da velocidade da leitura, é a liberação desses recursos atencionais preciosos e limitados, limitados e preciosos da consciência, para os processos de alta ordem de compreensão. O Aceleta,